Fala pessoal, beleza? Aqui é o Bruno do Papo de Garagem 015. Vamos continuar aí com a nossa sequência de vídeos aí de React aí do podcast que teve no PrimoCast, né, com o Sérgio Habib e o Boris Feldman, né? Sérgio Habib, ele é o diretor hoje da Jack Motors, né? E o Boris Feldman é um jornalista que está no canal Autopapo. Lembrando, eu vou deixar o link aqui do podcast, vale bastante a pena, mas vamos entrar aqui num outro assunto sobre isso. Se quiser ver os outros reacts, só voltar aí no canal. Você vai ter os outros vídeos aí que é bastante interessante aí. Mas eu tentei pegar os assuntos, né, pra gente fazer esse react e também não fazer um vídeo muito longo aí. E é isso aí, bora. Vamos falar de elétrico. Porque o que você pega, por exemplo, qualquer montadora. Pega a Renault, pega a Ford. O que ela vende hoje que ela vendia 7 anos atrás. Quase nada. É tudo novo. Conclusão, você está constantemente correndo um risco. Só para contextualizar, né, quem não viu os outros vídeos, aqui ele está falando sobre a preocupação, né, e a obrigação, vamos dizer assim, que as montadoras têm de sempre renovar, né, os seus carros para poder vender, né? Você não pode ficar 10 anos, 15 anos vendendo o mesmo carro. Você tem que ir mudando, você tem que ir melhorando esse carro para você ter novidade, né? As pessoas procuram novidades, né? Então, é essa preocupação. Se a empresa não faz nada ou desenvolve um carro errado que o povo não quer, simplesmente ela quebra. Risco gigantesco de errar a mão no produto que você vai lançar, que é o que está acontecendo agora com o carro elétrico. As montadoras, algumas acreditaram que carro elétrico ia ser a bola da vez, estão percebendo que não vai bem ser a bola da vez. E agora, como é que eu faço? Quando eu tenho... O carro elétrico, ele... O problema que eu vejo no carro elétrico é de como eles querem empurrar o carro elétrico. Eu acho que o carro elétrico é interessante. Dependendo da situação e da marca do carro, talvez eu teria... dependendo do uso, apesar que eu não sei como encaixar muito bem no meu uso no dia a dia, mas eu entendo pessoas que têm Uber principalmente, eu acho que é um negócio bem legal, mas o problema é como acho que eles estão enfiando o carro elétrico, meio que obrigando você, e não tem escapatória, e a modernidade não é, tá? O carro elétrico já morreu 4 vezes, e todas as vezes que ele morreu foi justamente por conta da bateria, que você não tem... quantidade de bateria num peso que seja coerente, né, para você carregar ele. E obviamente o tempo de carregamento. Todo o meu R&D feito, eu desenvolvi chassi para carro elétrico, desenvolvi um monte de coisa para carro elétrico, mas carro elétrico não está vendendo aquilo que a gente previa. E não está. E vai piorar. Porque eu lembro que teve uma época que estava até uma competição de... Era BYD, GM e até a Volvo entrou no meio, que parecia que quando você vai olhar pela grife, como a gente falou de Ferrari, o mais atrativo ali era um Volvo e que também você não acha mais para comprar também. Não o que aconteceu é que as montadoras se jogaram no carro elétrico, atrasadas em relação à China. Carro elétrico, ele é uma solução parcial para a mobilidade humana. O Boris sempre falou isso desde... 2017, 2018. Mas o Boris é contra o carro elétrico. Eu não sou contra o carro elétrico. Aliás, ele vende a linha toda dele de elétrico. Mas eu lembro que você já falou bem de carro elétrico, principalmente no motor e tudo mais. Tá, para você andar no meio da cidade, é ótimo. Mas vai fazer uma viagem... Não. Se você não passar um perrengue, eu mudo de nome, tá? Você não vai conseguir chegar ou voltar. Sabe? Porque até ele... Me desculpe, hein, seu Sérgio Habib, mas o senhor anunciou, eu só vou vender carro elétrico daqui para frente. Sabe o que nós já percebemos? Ele vai vender picape diesel, não é, seu Sérgio Habib? Eu vou, porque o governo colocou a alíquota de importação em cima de carro elétrico, vai ter 35% de alíquota daqui 2 anos em cima de carro elétrico, e carro elétrico no Brasil com 35% de alíquota de importação, a venda não vai crescer. Isso que eu ia perguntar, né? Porque antes tinha um super benefício, né? Para o consumidor comprar um carro elétrico, o paulista era tipo, desde não ia ter rodízio e tudo mais, e parece que o governo cresceu um pouco. E no Brasil, o carro elétrico, se você for analisar,
É uma grande jogada, principalmente se você pensar ambientalmente, né? A nossa energia vem de hidrelétrica, que é praticamente uma energia limpa, né? Os outros países é carvão, diesel, enfim. Mas o governo não está preocupado com isso. O olho aí nessa febre do elétrico e tá querendo cortar. Esse negócio de carro elétrico é o seguinte. Primeiro, vamos voltar na origem. Lá atrás, na origem. Em 2008, tem um chinês que trabalhava na Audi, que foi trabalhar no Ministério da Comércio e Indústria da China. Esse chinês, que tem um nome chinês que eu não lembro, que hoje é um homem importante dentro do MIDIC deles lá, ele foi falar depois de... Ele não era do partido, que é raro, hein? Tem 50 milhões de pessoas no Partido Comunista Chinês. Ele pediu uma audiência com o ministro e ele falou: ministro, nós nunca vamos recuperar o atraso que a gente tem em carro térmico, que é motor a gasolina e câmbio. A gente vai melhorando, mas os ocidentais, que para ele ocidental inclui o coreano, eles também melhoram. Então, a gente está aqui, eles estão aqui. A gente melhora, mas eles também melhoram. A gente diminui a distância, mas a gente não recupera o atraso. Então, nós estamos atrasados e nós não vamos recuperar o atraso. Só tem um jeito de recuperar o atraso. É bolar uma tecnologia nova, onde a gente vai estar na frente deles, porque eles não começaram ainda, que é o famoso elétrico. Tem 3 razões por que chinês decidiu fazer carro elétrico. Um é poluição. Carro elétrico não polui. Mas isso é o menos importante para eles. Lembrando que a China não assinou nenhum acordo de redução da emissão de carbono, porque eles falam que eles têm que crescer ainda. Então, eles não assinam e não vão cumprir para eles crescerem, tá? Então, esse lance de que eles estão preocupados com poluição é balela. Os 2 outros que eu vou explicar para vocês é o seguinte. Primeiro é importação de petróleo. Isso é muito grave para eles. E segundo é dominar uma tecnologia em cima de um produto caro, que é caro, e para poder exportar, porque eu, China, sou carro elétrico. Então, o carro elétrico lá foi desenvolvido antes dos países europeus. Sim. E Estados Unidos. E tem uma série de razões, até culturais, e eu vou explicar para vocês, por que carro elétrico na China funcionou bem. Então, o carro elétrico na China ele foi desenvolvido para recuperar, para dominar uma tecnologia que nos carros térmicos eles não iam dominar. Não iam. Você não recupera 30 anos de atraso em 5 anos. Não dá. Porque os outros também estão melhorando. Uma maneira fácil de você medir o progresso tecnológico é potência por litro. Uma Ferrari dos anos 80 tinha 60, 70 cavalos por litro. Tinha 300 cavalos com motor de 4 litros. Hoje, o motor de 4 litros, você tira 800 cavalos. Você entendeu? Você tira 200 cavalos por litro. O primeiro Uno Mille tinha 55 cavalos para motor 1000. Hoje, você tem um motor 1000 130 turbo cavalos. com 130 cavalos. Isso é tecnologia. Sim. Então, o que acontece? A China melhorava, mas o mundo ocidental também melhorava. O ocidental também quer dizer coreano e japonês. Hein? É tudo menos a China. Então, o que acontece? Eles tinham que mudar de tecnologia para dominar e eles conseguiram. Então, essa é a primeira razão. Segunda razão, petróleo. Petróleo é o seguinte, o mundo produz, cuidado quando você fala de petróleo, que tem tudo quanto é estatística. O que vale é o que eles chamam de barril equivalente de petróleo, em português. Que é petróleo, mais gás natural, mais bio. O Brasil faz um monte... O Brasil é o segundo país de bio, primeiro Estados Unidos. Que é álcool, biodiesel, esse tipo de combustível. Então, o mundo consome 100 de bio, de petróleo. 100. Inclui gás, hein? 100. O mundo gasta 100, produz 100. Ok. Estados Unidos produz 20 e gasta 20. Os Estados Unidos é completamente autossuficiente em petróleo. Acabou. Eles resolveram isso com o xisto e com os bios. E com gás. Então, de petróleo eles fazem 11,5, mas entre gás e bios, eles fazem 20. E eles gastam 20. Então, eles importam 10, exportam 10 por uma questão de blend. Depende de que tipo de combustível eu preciso e o que eu consigo fazer no meu país. Sim. E, basicamente, o que eles importam vem do Canadá e do México.
O Oriente Médio lá não é mais problema para eles. Era antigamente, hoje Sim. não é mais. Então, eles fazem 20, produzem 20. A Arábia Saudita e a Rússia, eles fazem de 10 a 11, os dois, e eles consomem muito menos, eles exportam um monte. Então, são os 3 grandes países produtores. Depois você tem a Canadá e China, que fazem mais ou menos 5 cada um. Às vezes a China faz um pouco mais, às vezes o Canadá faz um pouco mais. O Canadá faz 5, gasta 2 e exporta 3. A China faz 5 e gasta 13. Então, a China importa 8 milhões de barris por dia. É o maior importador de petróleo do mundo, de longe. Então, aí você tem 5 produtores. 6º produtor, depois de China e Canadá, é o Iraque. E 7º é o Brasil. O Brasil está com 4.400. Exporta mais de 1 milhão de barril por dia. A gente, por exemplo, nossa produção de petróleo passou de 3 para 3.400 esse ano, em relação ao ano passado. Nós somos o 2º país que mais acrescentou produção de petróleo no mundo. A gente deve ser orgulhoso disso daí, mas o governo não fala disso, eu não sei por quê. Mas a gente tem que ser orgulhoso. A gente exporta um monte de petróleo. A gente exporta mais petróleo que o Equador, que está na OPEP. Então, o Brasil é o 7º produtor hoje de petróleo. Só atrás... E nós vamos passar o Iraque. Nós vamos passar para 6º. Atrás do Canadá... Você não esqueceu da Venezuela, não? A Venezuela faz menos de 1 milhão. Eles têm mais reserva que a Arábia Saudita. É a maior reserva do mundo, né? Mas, Venezuela. Mas o governo lá... Eles estão prejudicados, né? Eles O desgoverno. o desgoverno. Tá bom. Então, o que acontece? Eles importam 8. O 2º maior importador de petróleo, só para vocês saberem, é a Índia. A Índia importa 7.300 e produz 700. Quando o petróleo sobe 5%, o PIB da Índia cai 1%, por causa do petróleo. Eles são super dependentes de petróleo. Mas a Índia não tem problema geopolítico por aí, que nem a China tem. Todo o petróleo da China, quando você olha o mapa, ele passa pelo Estreito de Singapura. Todo vem do Oriente Médio. O Estreito de Singapura tem 50 quilômetros entre Singapura e o continente. Tem um porta-avião americano de cada lado. Se você não quer passar pelo Estreito de Singapura, você tem que passar por baixo, você passa por trás das Filipinas e você volta. Você olha no mapa, você entende direitinho. Olha no mapa, vocês vão entender. Na volta, você passa perto de Guam, que é a maior base naval americana. Tem 7 porta-aviões naquela região. Isso quer dizer o seguinte, um telefonema do Biden, acabou o suprimento de petróleo da China. Então, a China precisa diminuir a importação de petróleo dela. Ela está aumentando a produção, mas é devagar. Uma das razões pela qual tem todas aquelas brigas lá naquele mar da China, porque lá tem petróleo, e a China está de olho naquele petróleo, uma das razões. Mas a China importa 8 milhões de barris. A China hoje tem 280 milhões de carros na frota. A gente tem, com moto, a gente tem 50 e pouco. Mas eles têm 280 milhões. O chinês, é outra estatística interessante, o chinês roda 11 mil quilômetros por ano com o carro dele. O brasileiro anda 13 mil, o europeu anda 15 mil e o americano 22 mil. Ou seja, o chinês roda pouco. Porque na China tem trem para tudo quanto é lugar. E o chinês, ele viaja de trem quando ele viaja, ele não viaja de carro. Eles têm estradas maravilhosas, mas basicamente o chinês viaja de trem. Bom, eu vou deixar a continuidade para uma segunda parte, mas assim, interessante. Como você vê que o carro elétrico nada mais é o que? É um problema geopolítico referente ao petróleo. Então, ou seja, o carro elétrico ele não é uma evolução do carro a combustão. Na verdade, ele é uma alternativa que, no caso, a China criou, e por conta da propaganda, que eles aprenderam realmente a fazer propaganda, de enfiar isso na gente de alguma forma, mostrar que isso é uma tecnologia para o pessoal consumir o carro elétrico, desenvolve, lógico, para eles ganharem dinheiro, mas no fundo, do que é? Principalmente no caso da China, não depender tanto de petróleo. Petróleo é o que move o mundo. Isso é agora, depois, daqui a alguns anos, sempre vai ser até que eles consigam criar ou descobrir alguma coisa que tenha tanto poder energético do que o petróleo, do que a gasolina. Então,
só para vocês entenderem um pouco aí essa questão do carro elétrico, que não é nada, o carro elétrico vai aposentar o motor a combustão, é tecnologia, é modernidade, quem tá parado no carro a combustão tá atrasado, não é bem assim. Beleza, galera? Eu vou nessa aí, vou terminar, depois eu continuo a parte 2 aí dessa questão, que tem bastante coisa legal que ele vai falar, beleza? Falou, valeu!